Boa tarde, segunda série. Vamos a mais uma aula de matemática e na aula de hoje nós vamos falar sobre cone. O que é um cone? O cone é um sólido geométrico que pode ser classificado em duas formas: o cone reto e o cone oblíquo, onde podemos calcular a área total deste cone. Denominamos assim, pois pelo formato da união de todos os segmentos de uma reta que tem uma extremidade em um ponto P, chamado vértice, a outro ponto qualquer do cone. Elementos do cone. Bem, como elementos do cone, nós temos o vértice, onde ocorre todos os segmentos de reta, né? A altura, que é a distância do vértice ao plano da base, que é essa distância aqui, ó. Geratriz é qualquer segmento que tenha uma extremidade no vértice e a outra na curva que envolve a base. Então, todo segmento que forma a parede do cone a gente chama de geratriz. Base é a região plana contida no interior da curva, inclusive a própria curva. E eixo é essa linha imaginária aqui, ó, que está aqui no lugar onde eu apontei a altura, né? Quando a base é uma região que possui centro, ou seja, o segmento de reta que passa pelo vértice e pelo centro da base. Então, o eixo, ele passa pelo vértice e pelo centro da base, tá? Classificação dos cones. Como nós vimos na introdução, os cones eles podem ser classificados como reto ou como oblíquo. Reto. Cone é dito reto quando a sua base é um círculo e a reta que liga o vértice superior ao centro da circunferência da sua base, isto é, o seu eixo é perpendicular ao plano da base, ou seja, forma uma angulação de 90 graus. Oblíquo. Denomina-se oblíquo quando não é um cone reto, ou seja, quando o eixo não é perpendicular ao plano da base, ou seja, quando o eixo não forma angulação de 90 graus, forma angulação menor do que 90 graus, ou melhor, forma angulação diferente de 90 graus. Observação: o cone circular reto é chamado de cone equilátero se a sua seção meridiana é uma região triangular equilátera e, neste caso, a medida da geratriz é igual à medida do diâmetro da base. Bem, observe aí, nós temos um cone oblíquo. O que acontece? Ele apresenta uma inclinação, ou seja, ele apresenta uma angulação menor do que 90 graus, diferente de 90 graus. Nós temos aqui o vértice, né? O raio da base, temos a altura e temos a geratriz. O cone reto, observe que ele já forma uma angulação de 90 graus com relação ao eixo, certo? Então, o eixo é perpendicular ao plano da base. Então, quando eu falo perpendicular, significa dizer que ele forma uma angulação de 90 graus. Nesse caso aqui, nesse triângulo aqui, ó, VOA, que é um triângulo retângulo que é formado, eu vou ter o seguinte teorema de Pitágoras. A geratriz vai ser igual à altura elevada ao quadrado mais o raio elevado ao quadrado. Lembre-se que o teorema de Pitágoras, ele fala que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, que é o que a gente tem aqui. Cone de revolução. Um cone reto pode ser obtido ao girar um triângulo retângulo em torno de um dos seus lados.
Então, esse lado aqui, ó, que é formado do triângulo retângulo, que a gente chama de eixo, é que vai proporcionar essa rotação de 360 graus e vai formar o cone. E aí a gente chama isso de cone de revolução. Planificação. Observem que a planificação é o corte do cone, tá? Observe que é a figura do cone aberta. Para que fazemos a planificação? A planificação ela é realizada para que possamos calcular a área da figura. Áreas e volume. Bem, a área da base, como a base do cone é uma circunferência, a gente vai ter que a área da base vai ser igual a πr ao quadrado, né? Então, nesse caso aí, a gente vai calcular a base. A área lateral, a gente vai ter o cálculo πr vezes a geratriz, πrg, né? Para ser feito o cálculo da área lateral. A área total vai ser o quê? A soma das áreas. A soma da área lateral, que é πrg, mais a soma da área da base, que é πr ao quadrado, né? Área lateral mais área da base. Então, aí a gente vai ter o cálculo da área total. E o volume vai ser quem? πr ao quadrado vezes a altura dividido por 3. Então, aqui eu vou ter o cálculo do volume. Bem, o que vai ser o volume? O volume é o espaço ocupado por um sólido, por um líquido ou por um gás. Quando trabalhamos com sólidos geométricos, precisamos relembrar as principais relações entre as medidas de volume e de capacidade. Vamos ver. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. 1 centímetro cúbico, equivale a 1 mililitro. Bem, o volume de um cone, ele vai ser igual a quê? A 1/3 do volume de um cilindro de mesma área da base e mesma medida de altura. Tá? Então, por isso é que a gente diz que o volume vai ser o quê? πr ao quadrado vezes a altura dividido por 3. Porque o 1 multiplicando aqui não vai influenciar em nada, tá certo? Calcule a área total de um cone de 8 centímetros de altura, sabendo que o raio da base mede 6 centímetros. Então, ele deu a altura de 8 centímetros de altura e ele deu o raio da base de 6 centímetros. Então, a gente caiu aí em quê? Em um teorema de Pitágoras, não é isso? Por quê? Repare só, calcule a área total de um cone de 8 centímetros de altura, sabendo que o raio mede 6 centímetros. Então, ele me deu os dois catetos, né? Ele me deu, eu vou achar aqui, quem aqui? Vamos lá. Então, eu vou achar a hipotenusa, não é isso? Então, 8 ao quadrado vai ser igual a 64, 6 ao quadrado vai ser 36. Geratriz ao quadrado vai ser igual a 100. Geratriz vai ser igual a raiz quadrada de 100. Geratriz vai ser igual a 10. Utilizando a fórmula da área do cone, eu vou ter o seguinte. Quem é que vai ser a área total? Porque ele está me pedindo para calcular a área total. Mas para calcular a área total, eu preciso saber da geratriz, sendo que a questão ela me deu a altura e me deu raio. Então, a questão me dando altura e raio, eu vou encontrar a geratriz, que nós encontramos aqui, que foi igual a 10. Então, a área total vai ser igual a quem? A 3,14, que é o valor que a gente utiliza para π, vezes o raio, que é igual a 6,
Abre parênteses, eu vou ter o raio novamente, que é igual a 6, mais o valor da geratriz, que é igual a 10. Resolvendo o parênteses, eu vou ter 6 mais 10, 16. Já posso tirar do parênteses. E multiplicando 3,14 por 6 vai dar 18,84. Fazendo essa multiplicação total, eu vou ter 301,44 centímetros quadrados. Outro exemplo. Um copo será fabricado no formato de um cone com as seguintes medidas: 4 centímetros de raio e 12 centímetros de altura. Qual será a capacidade do copo? Então, ele quer saber o volume, não é isso? Então, o volume, qual é a fórmula? πr² vezes a altura dividido por 3. A questão me deu o raio de quanto? De 4 centímetros e me deu a altura também de 12. Substituindo na fórmula, eu vou ter 3,14 vezes 4 elevado ao quadrado vezes 12 dividido por 2. Efetuando aí, eu vou ter 4 ao quadrado 16, 3,14 vezes 16 vezes 12 vai dar, dividido por 3, vai dar 200,96 centímetros cúbicos. Outro exemplo. Uma casquinha de sorvete possui formato de um cone reto, com altura de 10 centímetros e raio da base medindo 5 centímetros. Determine o volume da casquinha. Então, a mesma coisa, substituindo na fórmula, 3,14 que é o valor de π, 5 foi o raio dado na questão e a altura igual a 10. 3,14 vezes 25 vezes 10 dividido por 3. Então, eu vou ter 3,14 vezes 25 vezes 10 vai dar 785, dividido por 3 vai ser igual a aproximadamente 261. Né? Porque vai dar 261,66 centímetros cúbicos, eu posso aproximar para 261. Então, o volume da casquinha é de 261,66 centímetros cúbicos, que corresponde a aproximadamente 261 mililitros. Transformando. Outro exemplo. Um arquiteto está fazendo um projeto de iluminação de ambiente e necessita saber a altura que deverá instalar a luminária ilustrada na figura. Então, observe, a questão ela dá a geratriz, ela não me dá a altura, ela também não me dá o raio, tá? Então, ele está pedindo para saber, ele quer saber o quê? Ele quer saber a altura. Sabendo-se que a luminária deverá iluminar uma área circular de 28,26 metros quadrados, considerando π 3,14, a altura será igual a. Então, ele quer saber de fato a altura. Então, para encontrar a altura, primeiro eu vou ter que encontrar o raio. Então, nós já sabemos que a área circular da base a ser iluminada é de 28,26 metros quadrados. Então, ele está me dizendo o seguinte, que a área, que é πr², é igual a isso aqui, 28,26 metros quadrados. Ele está me dizendo isso aqui, que é o total, né? Isso é a área. Só que aí eu preciso saber quem é quem, esse raio aqui. Então, o que é que eu vou fazer? 28,26 metros quadrados dividido por 3,14. Então, dividindo isso aqui, 28,26 por 3,14 vai dar 9. E aí, eu vou tirar aqui a raiz quadrada de 9, que vai ser igual a 3. Ou seja, o raio encontrado aqui foi de 3 metros, porque a geratriz aqui ela foi dada também em metros, né? Isso, os dados foram dados em metros.
Aí observa o seguinte, ele não está me perguntando o raio, ele quer saber quem? Ele quer saber a altura. Como ele quer saber a altura, olha para cá, eu caí em um triângulo retângulo, então eu vou trabalhar com quem? Teorema de Pitágoras, né? Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, eu vou ter que a altura eu não sei quem é, mais o raio, que é 3 elevado ao quadrado, vai ser igual a geratriz elevado ao quadrado, que é 5. A altura ao quadrado vai ser igual a 5 ao quadrado, 25. 3 ao quadrado, 9. Jogando esse 9 para o lado de cá, ele vai vir negativo, menos 9. 25 menos 9 vai dar 16. Tirando a raiz quadrada de 16, a altura aqui vai ser de quanto? De 4 metros. Secção meridiana do cone. Olha, no início, lá na observação, a gente falou da secção. A secção, como eu já falei em outras aulas, é o corte, né? Que é dado através de uma figura plana. O que acontece? Nesse caso aqui, ó, se o triângulo VBA é equilátero, o cone é um cone equilátero. Tá? Se o triângulo formado com esse corte, com essa secção, for um triângulo equilátero, ou seja, os três lados apresentam o mesmo tamanho, o que quer dizer que esse cone, ele também vai ser equilátero. E a geratriz vai ser igual a quem? A 2 vezes o raio. Semelhança de uma forma mais clara. Vamos lá. Aqui eu tenho um cone completo, né? Um cone que sofreu um corte, sofreu uma secção aqui, um corte aqui. Daqui para cima, eu vou obter um novo cone, que é um cone semelhante ao cone anterior. Aqui eu obtenho a altura total do cone. Nessa parte vermelhinha aqui, eu obtenho apenas a altura do tronco. Essa parte inteira aqui, eu tenho a geratriz do cone. Mas observe que essa parte vermelha se refere à geratriz do cone que foi gerado, do cone semelhante ao anterior. E aqui no completo, eu vou ter a geratriz do cone anterior, né? A altura também aqui, a altura do cone vai ser esse total aqui. E daqui para aqui eu vou ter o quê? A altura do tronco, como eu falei anteriormente. No caso, quem é que vai ser a geratriz aqui? A geratriz vai ser a soma da geratriz do cone formado, né? Do cone gerado, mais a geratriz do tronco. Somando aqui, eu vou ter a geratriz. E o volume? O volume eu vou ter o volume através de quê? O volume do tronco com o volume do cone que foi formado, tá certo? Então, tudo vai ser o quê? A soma entre o cone que eu tinha aqui anteriormente, que é o grande, né? Que vai ser semelhante a esse cone aqui, ó. Então, para ter o total, eu vou ter a soma do gerado com a soma do tronco. Tronco do cone. Bem, eu tenho o raio do tronco, né? O raio da base. O raio da base maior. Eu tenho o raio da base menor. Eu tenho aqui a altura do tronco. E aqui eu tenho a geratriz do tronco. Então, a área lateral do tronco, eu vou trabalhar com o quê? A área lateral, a fórmula trabalhada vai ser π, que multiplica o raio da base maior mais o raio da base menor, que multiplica pela geratriz e pelo
que multiplica pela geratriz do tronco, tá? A área total do tronco, eu vou ter, a área total do tronco vai ser a área lateral mais a área da base menor mais a área da base maior. E o volume do tronco vai ser o quê? O volume total, o volume do tronco vai ser o quê? O volume que eu tinha anteriormente do cone total, menos o volume do tronco. Que isso vai resultar em quê? Π vezes a altura dividido por 3, que multiplica o raio ao quadrado, mais o raio menor vezes o raio maior, mais o raio maior ao quadrado, tá certo? Então, essas são as fórmulas a serem trabalhadas. Bem, na aula de hoje, a mensagem é a seguinte: os problemas existem e nada é fácil, mas com força e determinação, tudo se realiza. Não desista.